Saudação a você que me ouve neste momento. Hoje eu trago para a nossa reflexão e meditação o tema: a quem você ouve, a homens ou ao Salvador? Logicamente, tudo que falamos se encontra nas Escrituras que nos são dadas para que nós possamos buscar ali na história, nos que nos foi contado, a leitura e o esclarecimento no Espírito Santo de Deus. Então, essa questão do ouvir, existe uma máxima que diz que quem lê sabe e quem não lê acredita no que os outros falam. Então há uma revelação em Mateus 17, onde o Pai Eterno ele diz a quem nós devemos ouvir. Mas parece que os homens eles gostam mesmo de ouvir outros homens, em vez de ouvir somente a quem o Pai diz para ouvir, que é o Salvador. Então vamos ler o que está em Mateus 17. Nós sabemos que as Escrituras elas têm diversas versões. E nessas versões nós podemos ver que, embora haja algumas versões, no fundo, a palavra transmitida, o teor da mensagem transmitida, ela tem o mesmo entendimento. Então eu vou ler aqui na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, em Mateus 17, vou pegar aqui do versículo 5 em diante. Bom, vou pegar do versículo 4. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Isto porque havia tido ali uma visão, deles, que apareceu ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro achou de fazer essas 3 tendas, Mas enquanto, vamos no 5 agora, vamos adiante, versículo 5. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Vou frisar essa parte. Escutem o que ele diz. Então, nós percebemos que ali estava uma figura de Moisés, que representa a lei, uma figura de Elias, representando o que os profetas falaram, mas agora, ali estava o Mestre, o Salvador, o Filho do Pai Eterno, e o Pai, e o Pai Eterno assevera: escutem o que ele diz. O Pai não falou para dar ouvido a Moisés, nem dar ouvido a Elias. O Pai falou assim: escutem o que ele diz. Então, é necessário que, ao escutar o que pessoas dizem, se faça uma análise se realmente o que essa pessoa está dizendo, quando se fala de escritura, quando se fala da vida espiritual, ela está condizente ao que o Mestre diz, ao que o Salvador diz. Por isso que nós podemos ver, hoje na humanidade, muitos seguindo doutrinas de homens, denominação de homens, que cada um interpreta a Escritura de sua maneira, não é? Mas o apóstolo Pedro,
ele deixou dito também, não é, inspirado pelo Espírito do Pai, e isso está consignado, está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 15, onde Pedro, ele diz, não é, que tem muita gente ensinando coisa errada e não é para dar ouvido a elas. Vamos ouvir o que está dito aqui? Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 em diante. Diz assim: lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre este assunto da salvação. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem na posição deles. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Então, vemos aqui o que Pedro está falando, né? Que nas cartas de Paulo há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os que não sabem, e os fracos na fé explicam de maneira errada. Tem muita gente aí explicando as coisas de Deus de maneira errada. E não fizeram isso só nas cartas de Paulo, como Pedro está dizendo, né? Fazem nas Escrituras toda, em outras partes das Escrituras. Mas Pedro diz aqui que tomemos cuidado, né? Tomemos cuidados e não vamos aí por esses pensamentos humanos. Então é necessário ouvir somente o Salvador. Se alguém fala alguma coisa para você em termos religiosos, em termos espirituais, pode-se até ouvir, mas tem que fazer igual está também com nossos irmãos da cidade de Bereia, né? Está lá em Atos 17, você que está me ouvindo agora também pode ver, né? É importante comprovar o que é dito. Então lá em Atos 17 está dito assim, né? Que 17:11, que as pessoas de Bereia dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouvia a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas, para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Então o apóstolo falava e eles iam às Escrituras para saber se era verdade ou não. Então, nesse áudio, eu rogo a você que está me ouvindo, vá às Escrituras, leia, receba você mesmo a instrução, você não precisa de homens para lhe ensinar. Agora, se você quer ouvir outras pessoas, ouça, mas vá às Escrituras para aprender com o próprio Mestre, como o Pai diz. Escute meu filho, o que ele ensinou, e permaneça nessa fé, nessa verdade. Então, nesse áudio, vídeo, eu suplico a você, não dê ouvidos a pessoas que vêm lhe falar das Escrituras. Você, com educação, pode até ouvir, mas faça como nossos irmãos bereanos.
Faça o que Pedro está dizendo, né? E procure buscar do próprio Mestre toda a instrução necessária. Desejo a você a graça e a paz de nosso Salvador e de nosso Pai eterno, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço para você que está me ouvindo agora neste momento.